paz do Senhor Jesus. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Nelson Regis. Estou aqui falando com os irmãos, com as irmãs, a pedido da nossa querida irmã, minha prima, né? Velhinha, missionária Vera. Eu gosto de chamar a pastora Vera. Ela não gosta muito não, mas é assim que eu a reconheço. Grande mulher de Deus, esposa do pastor Gilson, homem de Deus, carece das nossas orações, mas Deus é fiel para conosco. Ele levou sobre si, diz a sua palavra, as nossas enfermidades, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E as promessas de Deus em nossas vidas, ela veio para o cumprimento, para a honra e a glória do nome do Senhor. Estou aqui com a minha camisa do UFC, mas esse UFC é de Jesus, tá? Na verdade, significa único fiel campeão. Está escrito aqui embaixo, único fiel campeão. Camisa evangelística, mostrando qual é a luta do homem e da mulher de Deus. Vai aqui o nosso abraço a todos os esportistas, os grandes esportes do boxe, do UFC, todos os esportes, né, do futebol, todos os atletas, todas as pessoas. E aqui nós estamos aqui divulgando que Jesus é o verdadeiro campeão de nossas vidas. Eu queria, nessa oportunidade, já agradecendo essa rica oportunidade de falar acerca da palavra do Senhor, queria falar da minha alegria, dando um pouco de continuidade ao testemunho da minha esposa, que já esteve falando aqui no canal da pastora Vera, das bênçãos de Deus. Quero ser sucinto, em poucos minutos, 10 minutinhos falando com os irmãos, com as irmãs, mas dar ênfase àquilo que Deus tem feito, aquilo que nós temos vivido, o que Deus tem operado em nossas vidas. Eu tive a oportunidade de criar um grupo de oração diante do internado da minha família quase toda. Meu filho também ficou internado, minha esposa entubada, e 89 pessoas estiveram no grupo de oração. A pastora Vera foi uma das pessoas que esteve lá no grupo, ombreando, orando, e Deus fez coisas grandes. Só para os irmãos entenderem, teve um dia durante esse período do grupo de oração, que permanece até hoje, que pessoas do mundo inteiro estiveram orando no mesmo instante, na mesma hora. Fizemos uma hora de oração em Suíça, Suécia, alguns países da África, todo o Brasil, todos os estados do Brasil, Estados Unidos, Canadá. Muitas pessoas estiveram orando, confirmadamente orando, e Deus fez coisas grandes, porque Ele é assim para com as nossas vidas. E nós temos alegria, porque sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que pedimos e que pensamos. Deus é fiel para realizar em nossas vidas. E dentro dessas 4 décadas de jornada com o Senhor Jesus, a qual eu tenho a honra, a alegria da nossa salvação, há coisas que eu gosto de destacar que aconteceu comigo. Muitas bênçãos nessa área da saúde. E depois da alegria da nossa salvação, eu tenho um orgulho muito grande de ter participado de uma obra aqui no Brasil, com um grande evangelista de reconhecimento mundial, Reverendo Billy Graham. Reverendo Billy Graham, por uma ocasião, ele fez um projeto em todo o mundo, e aqui no Brasil foi passado na Record, rede de televisão, chama-se Projeto Mateus. Eu me inscrevi e participei daquele projeto, e ganhamos aí 3 almas para Cristo, naquela ocasião, que consistia em trazer para as nossas casas, evangelizar pessoas e trazer para as nossas casas para assistir o culto na televisão conosco. E foi uma benção. Eu me orgulho muito, tenho muito prazer pela oportunidade que Deus nos deu naquela ocasião. E hoje, já um pouco cansado, chegando aí, beirando a meus 60 anos, estamos aí caminhando. Daqui a 3 anos completamos 6.0, e já um pouco cansado, né? As aflições do tempo presente que vem sobre as nossas vidas, né? Mas Deus sempre se fez presente. Tenho orgulho de estar hoje ali ombreando com meu amado pastor presidente, pastor Samuel Câmara, minha amada pastora Rebeca Câmara,
na CADB, Convenção da Assembleia de Deus no Brasil. E eu tenho muito orgulho de ser um dos pioneiros hoje da convenção da CADB no Brasil, um dos pioneiros. Deus me deu a honra de estar ali entre os primeiros 15 obreiros desde o início da CADB. Eu me orgulho muito de estar hoje participando, ombreando ali, vivendo o que Deus tem feito nas Assembleias de Deus, divulgando o que Deus tem feito na Assembleia de Deus já há 113 anos. E 100 anos aqui no Rio de Janeiro, mais 113 anos, já vai para 114 anos no Brasil, né? Através de Gunnar Wing e Daniel Berg. Então eu glorifico a Deus. E Billy Graham, em certa ocasião, ele pregou uma mensagem 65 vezes. Eu quero trazer não uma mensagem, mas uma reflexão nesses minutos de oportunidade que eu mais uma vez glorifico a Deus por ter. Que eu já preguei algumas vezes, eu já preguei sobre esse assunto algumas vezes. E eu quero falar com os irmãos acerca da última grafia escrita no cânon bíblico, aqui dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, a única grafia aqui escrita, que está lá no Evangelho de João, escrito pelo evangelista João. O evangelista João escreveu lá no livro de Apocalipse, autor do livro profético de Apocalipse. Lá no último capítulo, no último versículo, eu comecei a refletir sobre que o momento em que ele escreve ali por ordem de Deus, Deus manda ele escrever acerca do que haveria de acontecer. E ele chega lá no final desse livro, depois de todas as revelações, e ele dá o último ponto. Escreve o último versículo de Apocalipse e escreve a última coisa, que foi o ponto final. Eu queria que você ficasse com essa palavra na sua mente, no seu coração. Ponto final. Eu fico pensando na vida daquele evangelista, quando ele viveu tantas coisas. Quem sabe como eu e você vivemos muitas coisas, passamos por muitas coisas, mas ele não só passou por muitas coisas, ele não era apenas o discípulo amado, mas ele estava ali agora recebendo outras revelações quando preso ali na ilha de Patmos. E agora ele sente que a revelação havia acabado e ele coloca ali com aquela caneta de pena, não sei se escrevendo numa folha de pele de texugo ou se escrevendo num papiro, ele dá o último ponto. Ele sentiu a revelação que ali havia acabado o livro de Apocalipse, o livro profético, as profecias que Deus havia entregado àquele evangelista que agora torna-se profeta. Profeta não só por estar falando a palavra do Senhor, mas porque está escrevendo a profecia revelada. Eu queria que você guardasse no seu coração essa reflexão, ponto final. Sabemos na gramática que existe o ponto continuativo, quando o assunto ele continua, nós interrompemos a frase, mas colocamos o ponto e continuamos o assunto. E tem hora que a gente encerra o assunto, a gente coloca o ponto final, mas esse ponto final que o evangelista João escreveu, ele sabia que era o ponto final daquele livro, o final do seu ministério. Ponto final. Tem pessoas nesse momento, o Senhor nos revela, que já está com a garganta fechando, já está soluçando. Quando a gente para analisar sobre ponto final, quantas vezes nós paramos para olhar para a nossa vida e achar que era o ponto final? Quando a minha esposa entubou, ela falou no meu ouvido através do telefone da médica que ligou para mim, deixou ela falar, falou assim: amor, não deixa ela me entubar não, eu não podia fazer nada, porque ela estava deitada no hospital, acautelada pelos médicos, nós nos sentimos impotentes, e a gente sentia um ponto final. Ela que viu o seu pai morrer entubado, para ela era o ponto final.
Meu filho chegou para mim: pai, Deus está levando, tua família está indo embora, pai, ora. Eu entrei no quarto, não saí mais, criei um grupo de oração e 89 pessoas obrigaram comigo naquele grupo, pessoas depois do mundo inteiro. Foi incontável o número de pessoas que entrou comigo no ponto final. Mas nós já pensamos em colocar um ponto final? Nós já pensamos que vai haver um final? Que precisamos colocar um ponto final? Aonde é na nossa vida, na minha, na tua vida, que nós precisamos colocar um ponto final? Saber que o dia vai acabar, ele foi o evangelista João, ele escreveu o livro de Apocalipse, mas chegou o ponto final. Será que vai precisar aparecer um ponto final na minha e na tua vida para você decidir colocar um ponto final? O que é que você precisa colocar um ponto final? O que é que o Espírito quer que você coloque como ponto final na sua vida? Passará o céu e passará a terra, diz o Senhor, mas a minha palavra jamais há de passar. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha, sobretudo, misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor sobre as nossas vidas levante o seu rosto e nos dê a paz. Pense nisso. Precisamos entender em Deus sobre o ponto final.